Pessoal, estamos começando mais uma aula e hoje eu tenho o prazer de receber o nosso querido João Luiz Calmon, que é um parceiro de longa data, parceirão de verdade, e que vai falar sobre administração de projetos culturais, que é exatamente o que ele faz para mim. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, João, muitíssimo a sua generosidade, a sua disponibilidade de aceitar esse convite, e gostaria de começar essa nossa conversa informal, embora com muitos conteúdos, com você se apresentando, por favor. Muitíssimo obrigada e está com você. Obrigado, Ana. Eu que agradeço de estar aqui participando desse projeto com você. A gente já está aí nessa parceria de 8 anos e é muito bacana estar aqui um pouquinho falando do meu trabalho na área cultural. A minha formação, né, de administrador de empresas, eu sempre atuei na área de marketing e finanças e fui me envolvendo com a área cultural porque eu resolvi empreender, né? Eu sou baiano e vim de Salvador para São Paulo e há mais ou menos 16 anos atrás eu comecei a trabalhar mais nessa área de cultura, que eu abri uma produtora de vídeo e a gente, dentro da produtora, a gente tinha algumas vertentes, vamos dizer assim, que a gente trabalhava tanto na parte de vídeos culturais, como na parte também de vídeos publicitários, de vídeos institucionais. E a parte cultural começou a chegar para mim pelo audiovisual, né? Nós fizemos projetos audiovisuais via Lei Rouanet, via programa de incentivo de governo do estado da Bahia, assim como a Ancine também. Então, tudo começou aí da área cultural, começou do audiovisual. E a minha formação levou a estar dentro da área cultural, mas trabalhando na parte administrativa, na parte financeira, na parte que envolve toda essa máquina administrativa e que lida com o dinheiro, né? Com aquilo que faz os pagamentos, que faz exatamente o projeto se concretizar, vamos dizer assim. Eu queria, na verdade, desvendar para os nossos queridos alunos o nosso processo de trabalho, porque eu acho que a gente tem o domínio da nossa metodologia, né? Quer dizer, há empresas produtoras que fazem de maneira diferente, mas eu acho que se a gente contar um pouco os bastidores e as etapas pelas quais o nosso trabalho passa, eu acho que é um conteúdo bem importante e relevante que pode abrir canais para todos eles. Então, eu queria dizer para vocês, antes, e você já vai falar, João, que o João começa a administração do projeto já comigo, como coordenadora de produção, na concepção do projeto, especificamente, mais detalhadamente, na elaboração do orçamento do projeto. Então, não é só ele fazer pagamentos lá na frente, mas nós conversamos muito sobre a composição dos custos, né? Quer dizer, sobre a elaboração da planilha orçamentária, sobretudo na forma como nós vamos receber os recursos, parcelas, etc. e tal, cálculos de tributos, porque isso tem que estar alinhado desde o primeiro momento para que a administração seja tranquila, embora ela nunca venha a ser, porque nós temos muitas coisas que acontecem no meio do caminho que fogem ao nosso controle e com as quais a gente tem que lidar. Diga lá, João. Exato. É sempre bom lembrar que, assim, geralmente, eu que venho de outras áreas, e eu percebi muito isso na cultura, que, assim, a gente lida com realizar o sonho de um artista, né? É o cara que criou o filme, é o curador que está idealizando a exposição. Então, a gente parte do pressuposto de que a gente tem uma verba, né? A gente cria, vamos dizer, o projeto, a gente orça o projeto, a gente decupa a história do artista para que a gente possa concretizar isso para ele, né? Eu acho que o trabalho da produção, o trabalho do produtor é isso, né? A gente entra na história do artista e diz para ele assim, poxa, que bacana, vamos transformar isso em realidade. Esse seu sonho dessa exposição, esse seu sonho do filme,
Eu estou falando isso de um modo geral porque, do ponto de vista financeiro, eles funcionam basicamente da mesma forma, né? Então, se você tem os curadores, se eles idealizam aquela exposição, o que a gente faz é o que vai ser necessário para que isso seja executado, né? E aí a gente começa da parte do orçamento, né? Seja se a gente vai ter que pagar o aluguel de um espaço ou não, se a gente vai ter que, quantas pessoas a gente vai ter que contratar, se a gente vai ter que ter segurança, se a gente vai ter que ter o pagamento de todos os profissionais que vão estar participando, o aluguel de equipamentos, tudo aquilo que a gente vê necessário para que o projeto seja executado da forma que o criador imaginou, né? Eu acho que é Então, a incrível, gente... né, João? Desculpa te interromper, mas eu acho que o que é incrível é essa mágica, que não é uma mágica porque ela não tem nenhum sentido realista, mas ao contrário, quer dizer, a gente lê um projeto e a gente transforma o português em matemática, né? Quer dizer, e nesse momento a gente tem que entender todos os agentes, todos os serviços, e mais do que isso, com a experiência que vai sendo acumulada, a gente vai criando parâmetros, né? Quer dizer, então a gente tem a noção de quanto vai custar, porque muitas vezes, galera, a gente fecha um orçamento um ano antes do projeto começar. Então a gente tem que ter uma certa sabedoria e eficiência de raciocínio para saber quanto nós vamos estar pagando por aquela rubrica, por aquele serviço, naquele momento em que vamos executá-lo. Então, tem uma sabedoria e tem uma criatividade, né? Quer dizer, no sentido da gente criar esse arcabouço todo do orçamento, e a gente troca muitas figurinhas, né, João, para que nada esteja esquecido. Até porque a gente não vai falar disso agora, tudo que nós colocamos numa planilha é tudo aquilo que nós temos que comprovar numa prestação de contas. Então, a gente não tem alternativa, e nós vamos falar ao longo dessa conversa sobre isso, de mudar linhas, rubricas, criar novos serviços que foram esquecidos, né? Quer dizer, custos que não foram contemplados desde o início. Então, essa é uma fase muito importante, porque, de fato, é como o João disse, né, João? Nesse momento, a gente dá execuibilidade ao projeto ou a gente comprometerá o projeto para todo sempre? Não é isso, João? Exato. Porque é uma forma da gente chegar no montante geral de um projeto para que a gente possa passar para uma segunda etapa, que é de captação, né? Seja se vai ser Lei Rouanet, seja se vai ser com patrocínio direto, é você conseguir orçar um projeto que foi idealizado e, de certa forma, já ter alguma documentação que possa vender ele para quem vai patrocinar, né? Então, assim, o patrocinador ele precisa saber quanto ele vai ter que desembolsar, né, para que aquilo seja executado. Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Eu costumo dizer que assim, o orçamento realmente tem que ser muito eficiente no sentido de que ele tem que englobar todas as características do projeto. Eu falo assim muito do audiovisual, né? Mas é porque assim o filme você tem que saber que você vai ter que ter o maquiador, que você vai ter que ter o figurinista, que você vai ter que ter a locação, que você vai ter que englobar tudo isso. E é muito bacana essa coisa de você saber decupar, né? Saber decupar a história, saber decupar a exposição, saber decupar tudo que vai ser necessário para que aquilo seja executado. Porque muitas vezes é muito engraçado, porque se você perguntar para alguém que vai numa exposição e perguntar para ele assim, você sabe quantas pessoas foram envolvidas para que isso esteja aqui? E aí muitas dessas pessoas, que são pessoas até, como se diz assim, com grau de educação muito alta e tal, mas elas não têm a menor ideia. Elas não têm a menor ideia de que foi pago transportadora, de que foi pago seguro, de que foi pago um produtor, de que foi pago... Sabe? Elas não têm a ideia do que funciona por trás da cultura. E você sabe, né? Que a ideia desse curso é justamente essa, João, desvendar o máximo possível. Claro que isso é infinito do ponto de vista de conteúdos, mas é um pouco desvendar essa engrenagem que está por trás. E que é como um relógio, né? Quer dizer, você tem o mostrador do relógio e por trás dele tem uma engrenagem
Quando você olha as horas, você não vê a engrenagem, você sequer percebe a sofisticação da engrenagem, quantas peças estão ali dentro. Então, eu tenho dito com frequência nas aulas que uma forma das pessoas se letrarem nesse sentido e tomarem contato com essa engrenagem, e que o cinema faz isso lindamente, já que estamos falando também de cinema, né? É o making off e é a ficha técnica. Quer dizer, ao final do filme, às vezes a gente fica 5 minutos, 10 minutos, vendo nomes passando na tela e as respectivas áreas de atuação, e aí as pessoas podem ter a dimensão e a escala, né? Quer dizer, de quantos serviços, quantos profissionais, quantas áreas do conhecimento foram necessárias para um filme de 90 minutos, 1 hora, Às vezes 2 nem horas. 90, porque eu tenho um exemplo muito bacana de um filme que é derivado de um livro, e é um curta, né, de 14 minutos, e são 5 atores mirins. E a gente tem um making-off desde quando foi feito a seleção para esses atores, em escolas públicas e tal. Então, assim, é muito bacana você ver que foi feito um trabalho imenso com psicólogo, com produtores de elenco, com todos esses profissionais, durante meses, até se chegar aos 5 atores mirins que fariam o filme, e depois o treinamento desses atores mirins, para depois a gente passar 1 semana de gravação. Então, assim, tem toda a composição do cenário, toda a composição, que inclusive foi um filme todo gravado em estúdio, né? Então, esse make-off é muito, muito bacana, porque mostra exatamente que para você ter aqueles 14 minutos de filme, tudo que foi necessário fazer para aqueles 14 minutos acontecerem, né? Eu não sei se você Então, tem o assim, mesmo sonho que eu tenho, que é, no caso das exposições, é fazer uma exposição de processo e não do produto. Então, assim, desvendar, revelar tudo o que foi preciso, né? Quer dizer, contemplar e fazer para chegar no produto final, independente do produto final, que é isso que você disse. Às vezes, você tem um curta-metragem de 14 minutos, você tem o mesmo número de profissionais, de áreas do conhecimento, de envolvimento, de pagamentos, que um longa-metragem. É como uma exposição. A exato. exposição é uma exposição de 400 metros quadrados, ou vai ocupar todo o prédio da Bienal, muito do que se produz, que está nos bastidores, é muito parecido. Né? Quer dizer, Tem uma coisa muito bacana que é assim, é, outro exemplo do audiovisual, mas que tem muito a ver com o financeiro, é que eu já ouvi isso muitas vezes, das pessoas perguntarem assim, quanto custa um vídeo de 1 minuto? E aí eu sempre respondi assim, depende, tem Gisele ou não tem Gisele? Né? Tem navio explodindo ou é só uma entrevista como a gente está fazendo aqui? Então, assim, né, não é o tempo. Você pode ter uma propaganda de TV que é 30 segundos e pode custar uma fortuna. Assim como você pode ter 5 minutos de filme que pode custar quase nada. mas Então, talvez era isso muito acontece. engraçado, porque eu sempre falava para as pessoas, é com Gisele ou sem Gisele? Porque, né, se tiver o Mas cachê da isso, Gisele... exato, mas isso é exatamente o que você está dizendo. Por falta de conhecimento, as pessoas criam critérios para definir valores, quem não é da área e quem não sabe fazer, que são equivocados, né? Quer dizer, é Exato, exatamente o que você falou, quer dizer, fazer uma individual de uma artista num espaço expositivo pode custar muito, pode custar pouco. As obras vêm da onde? exato. De São Paulo para São Paulo, as obras estão em Recife, né? Quer dizer, enfim, tem A gente tem uma coisa muito difícil ainda, principalmente dessa questão cultural, que é assim, as pessoas exatamente elas não têm esse conhecimento e elas fazem, a gente, por exemplo, até para as questões governamentais, né, que a gente tem que lidar com licitação, que geralmente a gente recebe uma licitação fazendo assim um orçamento. Ah, eu estou querendo saber o orçamento de um filme de 10 minutos para uma instituição tal. Gente, é impossível você orçar um vídeo de 10 minutos se você não tiver o roteiro do vídeo. Porque, assim, sem roteiro, é o roteiro que vai dizer para você o que você vai precisar para que aquilo seja executado.
Então, assim, não é uma questão de tempo, é bem o que você está falando, não é uma questão de 1 minuto, ou 2 minutos, ou 4 minutos. A gente tem que saber o que vai aparecer no vídeo. O que vai ser necessário a gente local, o que vai ser necessário a gente contratar, o que vai ser necessário a gente fazer para que aquilo seja executado. Mas sem roteiro, Não, e é a mesma história. a mesma coisa a exposição, né? Se você não tem, mesmo que venha a mudar, mas se você não tem um ponto de partida, que é o curador indicar quais são as obras, ou pelo menos a listagem preliminar de obras, de artistas, para a gente saber quantas obras são, da onde elas virão, né? Quer dizer, qual a necessidade de embalagem, de transporte, quais são as Exato. especificidades, quer dizer, a gente tem que ter um ponto de partida até para nortear o orçamento. E a gente tem que Exato. ter também a sabedoria de saber que pode vir a mudar na medida em que você recebeu um roteiro preliminar ou uma lista de obras preliminar. Então, você também tem que ter valores que sejam seguros para mitigar riscos, né? Porque Sim. senão você acaba fazendo de tal sorte que, ao final, aquele valor total que você chegou é ineficiente, é insuficiente, não retrata a necessidade real do projeto quando você for executá-lo. É. O que eu queria. Isso, tá, isso eu acho que é um pouco bem desafiador, que é exatamente é, a nossa situação de que a gente está com dinheiro, de que a gente está com a verba específica, né? Porque, assim, a partir do momento que aí a gente já vai para uma etapa adiante, né? Que a partir do momento que a gente fez o orçamento, que a gente orçou, que a gente tem aquele valor, quando a gente vai a campo para a gente captar esse valor e a gente recebe esse valor, a gente não tem muita, na maioria das vezes, vamos dizer assim, você me corrija se eu estiver errado, 95% das vezes a gente não vai ter mais do que aquilo, né? Eu acho que eu posso te corrigir, sim. 100%, prática, 99,99%. Exato. Você não pode voltar a um patrocinador e dizer assim, sabe o que é? Preciso de mais um pouquinho. Eu esqueci de uma coisa, ou eu orcei um item de maneira insuficiente. Jamais isso acontece no mercado. A menos, né, João? Quando eu digo que tem 0,01% de exceção, é que às vezes a instituição ou o patrocinador ou alguma coisa extra é solicitada, e aí você tem que complementar, porque aquele orçamento original não fazia previsão de algo específico que foi solicitado pela instituição, pelo artista, né? Quer dizer, e aí a gente tem que negociar entre todos. Mas também tem uma coisa Exato. que eu acho que é interessante, João, quando a gente fala que é desafiador, porque a gente faz uma estimativa orçamentária, quer dizer, nesse primeiro momento o que a gente está fazendo é uma estimativa orçamentária com uma porcentagem controlada de risco. Sim, E para que a gente claro. diminua esse risco, e como você bem falou um pouquinho mais à frente, a gente vai começar a executar este projeto. Então, eu acho que é fundamental a gente lembrar, e queria que você falasse um pouco sobre isso, é fundamental a gente negociar valores, porque uma coisa é eu ligar para um birô que vai fazer a impressão de textos para a exposição e falar assim, olha, são 50 metros quadrados de texto, né? Quer dizer, e ele vai lá e orça pela metragem quadrada. Quando a gente vai encomendar o serviço e a gente vai falar sobre ele, a gente vai negociar para dizer, olha, não são 50, são 10 textos de 4 metros, então dá 40, e como a gente está fazendo tudo de uma vez, a gente pode te pagar tão logo o trabalho esteja pronto, quer dizer, você consegue valores. Diga lá. Que assim, eu acho que é bem isso. A partir desse momento que a gente recebe aquele valor que a gente orçou, né? Seja ele via lei de incentivo, ou seja ele via patrocínio direto, a gente recebe aquele valor que a gente orçou. E E que aí a muitas gente vezes passa. não é nem à vista, a gente recebe em Sim. parcelas, né? E aí a gente já começa a administrar esse recurso, né? E aí é que começa realmente a gente tentar negociar com fornecedores, a gente tentar prazos, a gente tentar mil artifícios financeiros que a gente faz para que a gente consiga pegar esse recurso e executar o projeto da melhor forma possível, né? Dentro dos padrões que a gente estabeleceu, dentro da forma que a gente imaginou, para que ele seja um projeto finalizado
a contento de todos, né? Vamos dizer assim. Não, Porque a gente sabe que nesse meio tempo de produção vão acontecer orçamentos que vão ficar maiores do que aquele que a gente orçou e outros que vão ficar um pouco menor. Então, é essa sabedoria de lidar exatamente com essas mudanças que vão ocorrer. Como você falou, muitas vezes a gente faz esse orçamento há 2 anos atrás, num projeto que foi contemplado agora e que vem o dinheiro e que algumas daquelas coisas, por exemplo, pagamentos internacionais que variam de acordo com o dólar, né? E muitas outras coisas até que, como agora que a gente está vivendo a pandemia, muita coisa muda de valor desde quando você começa a fazer o orçamento até a execução final. E é a sabedoria de você conseguir trabalhar dentro desse recurso para poder contemplar tudo aquilo que foi orçado, né? Não, Porque realmente é. mudanças vão acontecer no meio do projeto. Não, e às vezes essas mudanças são desafiadoras, mas elas criam, nos dão a chance de pensar em soluções que são muito boas e que podem ser usadas em projetos futuros, né? Então, tem o exemplo, né, da nossa exposição Vai e Vem, que ia para 4 instituições e que a gente tinha feito um primeiro orçamento, uma primeira estimativa, e nós obtivemos um recurso inferior ao valor que tinha sido originalmente pensado e estudado para aquele projeto, mas nós, coletivamente, decidimos fazer o projeto e não macular o projeto, porque era um projeto incrível de ser feito. Então, nós tivemos que quebrar a cabeça para pensar como é que nós conseguimos otimizar custos sem prejudicar o projeto, sem macular o projeto. Então, uma das soluções, por exemplo, que se encontrou naquela ocasião foi tudo aquilo que é construído como suporte da exposição viaja junto com a exposição, para evitar refazer. Então, assim, a gente foi pensando de que forma, do ponto de vista de produção, a gente poderia reduzir custos sem reduzir o projeto. E assim a gente fez com vários dos nossos fornecedores e serviços, e de fato a gente conseguiu fazer exatamente o mesmo projeto, só na sabedoria de como otimizar, né, quer dizer, as operações, como pensar na redução necessária sem prejuízo. Então, saímos com aprendizados incríveis, porque as soluções que foram dadas, a gente percebeu que são passíveis de serem adotadas em outros projetos, no mesmo mercado cultural que nós estávamos no momento daquela primeira exposição. Então, eu acho que tem uma situação que é muito desafiadora, mas que nos resulta em soluções criativas, que a gente coloca em prática e vê que é possível adotá-las e que a gente pode usar também para outros projetos. Mas eu queria um pouco... Eu queria falar um pouco também, porque assim, existe uma... Eu concordo plenamente com o que você acabou de falar, mas eu acho que também a gente não pode deixar de lado uma coisa. Trabalhar com cultura, a gente trabalha muito com artista, né? E o artista, ele muitas vezes ele não tem essa noção do ponto de vista global financeiro, né? Então, eu acho que tem uma figura aí que é o produtor executivo, que fica numa situação, muitas vezes, que assim precisa, às vezes, cuidar um pouco do devaneio artístico para poder aquilo ser executado, né? Então, assim, a gente trabalha muito para fazer o 100% aquilo que o artista deseja, que o artista quer, né? Mas muitas vezes, até no decorrer desse, por exemplo, o artista pensou aquilo há 2 anos atrás, né? E se você recebe o dinheiro agora, 2 anos depois, o artista já imagina aquilo de uma outra forma. Então, muitas vezes, é necessário também sentar e tentar essa negociação entre o que foi imaginado lá 2 anos atrás e o que é possível se fazer agora. Eu sempre trago essa coisa um pouco para o audiovisual, que foi de quando eu comecei, mas assim, é aquela coisa, tipo assim, você tem um projeto de um curta-metragem e você ganha R$100 mil para você fazer aquele curta. Infelizmente, chega um determinado momento que você vai ter que lidar com o artista, com o diretor do filme, e virar e dizer para ele: olha, você ganhou R$100 mil. R$100 mil não dá para fazer Guerra nas Estrelas.
entendeu? Às vezes é necessário virar para as pessoas e dizer, olha, não temos verba suficiente para isso. Eu tenho uma história muito engraçada que eu queria contar aqui, de um curta que a gente fez, e eu aluguei um apartamento, porque o diretor foi no apartamento e disse assim, este apartamento é a locação ideal para o nosso filme. Então, a gente não vai mexer em quase nada. E 2 semanas depois eu cheguei no apartamento e o apartamento estava completamente modificado. Né? A parte onde era sala tinha virado banheiro, onde era banheiro tinha virado locação, a cozinha. Então, mudou tudo. E aí eu falei, tudo bem, né? Vamos gravar aqui. E aí chegou uma determinada cena que a câmera, eles queriam filmar de um jeito que não aparecesse a parte do apartamento, porque a sala tinha virado o quarto e a cena era no quarto e tal. Mas não dava, porque precisava pintar uma outra parede da mesma cor que era da sala, porque senão não dava para fazer. E a gente fez uma reunião enorme por conta dessa cena e tal, de um filme de 10 minutos e tal, um curta-metragem de R$100 mil de orçamento. Mas chega um determinado momento que você tem que virar para o diretor e falar, olha, eu pinto a parede. Vamos chamar a equipe de arte, e a equipe de arte vai fazer o orçamento de pintar e devolver a parede, porque além de você fazer para gravar, você tem que desfazer para devolver para o dono, né? E aí o orçamento deu R$3 mil que precisava ser feito e nós temos uma verba de 100 e eu não tenho mais de onde tirar os 3 mil. Então eu falei, bom, eu vou tirar R$500 de cada uma das pessoas, do diretor, do câmera, E aí, no outro dia, se chegou a uma solução de que a câmera poderia virar 30 graus à direita e estava tudo resolvido, né? Então, assim, é que às vezes a gente não tem como criar mais. Criar no sentido, criar dinheiro, que eu estou falando. Sim. Né? Chega um determinado momento que o orçamento, ele, de certa forma, ele é estático ali, ele é parado. Né? Se a gente não tiver um outro incentivo, a gente só tem aquele dinheiro. E você falou uma coisa que é fundamental, que é um ato, né? É uma ação que é negociar. Quer dizer, Exato. Eu acho que nesse momento, e quando a gente fala de exposições de arte, eu acho que é como saber negociar, porque muitas vezes a gente tem que fazer adequações, a gente tem que fazer adaptações à ideia do artista, sem macular a ideia, mas às vezes ajudar com um outro material que tem a mesma qualidade estética, mas pode ser, né, quer dizer, mais barato. A gente tenta, de todas as maneiras, todas as opções para não mexer no projeto original. Sim, e, às vezes, claro, a gente explora todas as possibilidades e, ainda assim, a gente não chega onde nós gostaríamos de chegar. Sim. Então, a gente amplia também, de uma certa maneira, a área de negociação, porque a gente envolve o curador também, na medida em que a gente precisa entender curadoria, artista e produção, qual é o limite dessa negociação sem colocar em risco o projeto. O projeto final. O projeto exato, artístico, né? Quer dizer, daquele artista e, portanto, o projeto da exposição. E não só nesse sentido, né, João? Eu acho assim que todas as áreas criativas que se envolvem com o projeto, e não são só os artistas, né, quer dizer, visuais, mas aí a gente tem equipe de comunicação visual, a gente tem equipe de arquitetura, a gente tem outras áreas de criação que não são as nossas, embora a nossa criatividade também exista e ela é bastante relevante, que às vezes também tem essa dificuldade, porque no fundo, quando você cria uma demanda para alguém e essa pessoa é criativa, ela vai colocar todo o seu poder criativo a serviço daquela demanda e daquele projeto. Então, a gente brinca que a gente sempre tem que lidar com aquele delta frustração, quer dizer, aquele primeiro projeto que a gente recebe, a gente bate o olho, decupa o projeto e fala, dá ou não dá? E a gente tem que negociar com o fornecedor também, para explicar, olha, isso não cabe. A gente fez a previsão de um catálogo de 200 páginas, ele não pode ter 340. Exato. A gente fez a previsão, né, quer dizer, de um espaço de tantos metros, com tanto de painel, não dá para a gente inventar um mezanino. Né? Quer dizer, isso estou dando exemplos fictícios. Isso tem diversas coisas que a gente sabe que acontece,
mas é que tanto a gente tem que ter a questão de produção mesmo, de tentar fazer o máximo, como também a gente tem que ter a hora de parar e dizer assim, olha, né, eu não posso chegar de um livro, como você está dizendo, de um livro de 200 páginas, eu não posso transformar num livro de 400 páginas com mais 200 ilustrações. Né? Não foi isso que foi planejado. Isso aí já é outro orçamento, né? Vamos dizer assim. É um outro projeto, né? Então, é muito de você saber adequar tudo isso. Não, e normalmente isso é importante ser feito sempre que possível antes do start executivo do projeto, né? Quer dizer, porque naquele momento que você vai começar é porque você já tem mais coisa materializada do que você tinha no momento da estimativa orçamentária. Né? Quer dizer, eu acho que tudo aquilo que é dito de cara, que é colocado sobre a mesa, logo no ponto de partida de um projeto, é mais fácil de você negociar e mais fácil de você chegar a bom termo do que no meio do caminho, quando as coisas começaram de um jeito e precisam acabar de outro jeito. Né? Quer dizer, então, eu acho que o grande desafio, mas tudo isso para dizer que é a primeira etapa pela qual a gente passa, né, João? Quer dizer, a gente vai traduzir o projeto nas suas mais diversas áreas, etapas e necessidades numa planilha orçamentária para que a gente possa chegar a esse valor final e que a gente possa, então, dar início ao projeto. Se é um projeto incentivado e a gente não tem o patrocinador, é a fase de obtenção, identificação, né, quer dizer, do investidor, do patrocinador e obtenção de recursos. Se é em parceria com uma instituição que está contratando a produtora, a gente também tem esses limites orçamentários, os procedimentos são muito parecidos e, às vezes, a prestação de contas nem tanto, porque tem procedimentos específicos em cada uma das áreas, mas a gente parte para a execução do projeto, e aí a execução do projeto e a administração financeira do projeto é uma coreografia absolutamente sofisticada e cronometrada. Né? Quer dizer, as coisas precisam acontecer sempre que possível. Eu vi que ele deu uma risadinha de lado, porque às vezes não acontece, e eu espero que ele não me dê uma bronca ao vivo. Não, a gente vai ter problemas. Brincadeiras à parte, a gente tem que ter, de fato, um alinhamento absolutamente preciso e uma organização. Que, no fim, eu posso confessar a vocês que esse que vos fala nesse momento, João, é extremamente organizado. E, muitas vezes, ele nos dá toques, porque produção é um trabalho veloz. E quanto mais perto a gente chega da inauguração da exposição, mais veloz ele se torna. E, muitas vezes, a gente interrompe ou a gente pula etapas e a gente gasta sem avisar que gastou, quer dizer, tem coisas que acontecem no set de filmagem, né, João? Assim como no espaço expositivo. Então, assim, o João sempre é aquele que fala, ops, atenção, chegou aqui uma coisa para eu pagar que eu não sei nem o que é, puxa o freio de mão, né? Quer dizer, vamos entender o que é. Eu sempre falo assim que uma coisa assim, mesmo que a pessoa esteja fazendo um curso de produção, né, que esse vídeo sirva para os produtores que estão nos assistindo entender o seguinte: produtor precisa entender algumas coisas de regras financeiras, né? Porque se ele trabalha com projetos culturais que envolvem Lei Rouanet, que envolvem prestação de contas, e te digo, a maioria deles envolve, né? Nós temos que ter comprovantes de pagamento junto com notas fiscais e ter isso de uma forma muito organizada. Então, assim, o produtor ele precisa entender um pouco de processos de pagamento, né? A gente que trabalha com isso no dia a dia, a gente sabe, tem fornecedor que não sabe emitir nota fiscal, tem fornecedor... Então, assim, tem muitas coisas que acontecem no dia a dia e que a gente pensa assim, nossa, mas o cara tem CNPJ, ele já tem empresa dele, ele sabe emitir a nota. Não, muitas vezes não sabe. E muitas então, vezes assim, a gente tem fornecedores e parceiros e pessoas que sequer são pessoas jurídicas, são pessoas físicas que não entendem. Exato. Né? É isso que eu estou tentando, eu vou especificar para você dessa forma assim. O produtor ele precisa saber que ele vai chamar alguém que vai ser o pintor, se ele precisa de um pintor, ele vai ter que fazer uma mini entrevista com esse pintor.
ele vai ter que saber se esse pintor tem CNPJ, se ele tem MEI, ou como a gente vai poder pagar ele de uma forma que esteja dentro da lei e dos processos fiscais, né, para que o proponente não tenha problemas no futuro, né? Então, assim, esse pintor, o produtor é que traz essa informação para a gente do financeiro. O produtor é que vai chegar para a gente e dizer assim, olha, eu estou contratando um pintor, o valor dele vai ser R$ 2.000, mas ele tem nota. Ou o produtor vai dizer assim, olha, esse pintor que eu tenho é o único daqui da cidade e ele não tem nota fiscal. Então, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que pagar esse pintor, aí, a depender do projeto, a gente tem que saber se pode ser um recibo simples, se tem que ser um RPA, e conversar com esse pintor para ele entender que se ele não tem nota fiscal e ele vai ser pago via RPA, ele não vai receber o valor integral, líquido os R$ 2.000. Porque ele tem que estar dentro de um processo de saber que um pagamento via RPA tem deduções de INSS, de ISS e todas as deduções que são obrigatórias pelo proponente, né? Então, assim, o produtor, ele é a ponta do financeiro com o fornecedor final. Então, ele tem que entender um pouco disso. Porque quando o produtor conversa com o pintor e o pintor fala, eu não tenho nota, automaticamente esse produtor vai dizer assim, olha, só existe uma forma de te pagar sem nota fiscal, que é via RPA. Então, assim, é bom explicar isso de uma forma, porque isso independe de que tipo de projeto você esteja fazendo, se é Lei Rouanet, se não é Lei Rouanet, se é incentivo direto ou não, porque o proponente precisa cumprir as obrigações fiscais para todos os projetos, né? Então, o produtor, ele precisa entender um pouco disso. Ele precisa entender de que como é que essa nota fiscal tem que chegar. Sempre, você sabe que eu sempre faço aquela cartinha, né? E mando para os produtores. Que eu eu vou falar com o fornecedor tal, manda a cartinha para o fornecedor. Porque a cartinha já diz algumas coisas que ele tem que seguir na hora de emitir a nota fiscal ou na hora que ele precisar receber o montante de direito, né? Que a gente tem que estar dentro das obrigações mesmo fiscais brasileiras. A gente tem que cumprir o que está na lei. Então, eu acho fundamental que o produtor tenha essa mínima informação para ele dizer assim, olha, João, esse fornecedor que eu tenho aqui, ele não tem nota fiscal, ele mora não sei aonde, eu vou ter que fazer assim e tal. A gente sabe que a gente não pode pagar terceiro, pagar uma pessoa em conta de terceiro. A gente sabe que a gente não pode pagar uma empresa que não seja MEI por outra conta. Então, tem várias regras que a gente precisa cumprir e que o fornecedor tem que entender isso, né? O fornecedor tem que entender, assim como o produtor, que é o elo entre o fornecedor e nós do financeiro, precisa também estar alinhado, né? Os produtores eles têm esse processo comigo que eu acho que é bacana, que muitas vezes eles me ligam, muitas vezes eles mandam um e-mail, WhatsApp, perguntando, olha, achei um fornecedor tal aqui e tal, mas o cara é assim, ele não tem nota, ele é isso, ele não tem conta no banco no nome dele, né? Então, assim, tem coisas que são bem difíceis da gente administrar financeiramente para que a gente cumpra com o pagamento para o fornecedor, mas que a gente também cumpra aquilo que a gente é obrigado a cumprir, que é a legislação fiscal, todo o processo dentro de uma empresa formalizada, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana que, assim, às vezes é ideal que tenha um mini curso, vamos dizer assim, né, com os produtores, para que eles entendam um pouco como funcionam os pagamentos e quais são as obrigações que a gente tem que ter. E quando você fala desse repertório que o produtor precisa ter, tem coisas que são detalhes importantes e tem coisas que são mais gerais. Porque, por exemplo, eu acho que também o produtor precisa conhecer, estudar
e ter controle das leis de incentivo, porque Sim. no bojo da lei já tem coisas que precisam ser levadas em consideração e tem coisas que não estão previstas e que não podem ser feitas. Então, assim, é um repertório importante, assim como ter um estudo detalhado de um edital. Se eu estou participando de um edital, eu tenho que entender como produtor, como produtora, eu preciso entender quais são essas regras. Então, esses são os mais gerais, são o guarda-chuva. Até aquilo que a gente normalmente conversa, em alguns momentos, é que se eu estou contratando um fornecedor para um determinado serviço e ele é pessoa jurídica, a empresa dele precisa contemplar aquela natureza de serviço. Exato. Para não ficar esquizofrênico. Explica um pouquinho isso, João. É que assim, Ana, a gente, vamos supor no caso de projetos de Lei Rouanet, então quando a gente faz lá o orçamento, a gente tem as alíneas específicas de cada coisa cada item que você vai gastar aquele valor com aquele item, né? Então, se você tem lá deixa eu dar um exemplo assim, um item que é marcenaria, né? A gente vai ter que receber uma nota de uma empresa que execute o serviço de marcenaria, né? Então, as empresas elas são enquadradas em atividades, em quinais específicos. Você não vai poder pagar um fornecedor que vai executar dentro do projeto o serviço de marcenaria com uma nota fiscal de um fornecedor que faz projeto de iluminação, né? A nota dele tem que ter o descritivo de marcenaria, né? E o KNAI dele, que é vamos dizer assim, a regulamentação da empresa dele, de que ele executa o serviço de marcenaria. Então, assim, a gente vê muito isso, né? A gente recebe nota de gente que... eu vou dar um exemplo muito absurdo, né? Mas é para você entender, tipo, se existe um serviço lá, eletricista, no projeto, você não pode ter uma nota de um açougue, né? É incompatível, entendeu? E isso é fundamental. Apesar desse exemplo ser bem absurdo, acontecem coisas parecidas, né? A gente sabe que acontecem coisas parecidas. Então, assim, o produtor ele precisa ler o orçamento, né? E ele saber que aquele fornecedor que ele está contratando específico para aquele job, para aquele trabalho que ele vai executar daquela linha, se ele é PJ, ele precisa ter uma empresa que execute aquele serviço, né? Hoje a gente tem o MEI, né, foi criado, e o MEI ajudou muito nos projetos, porque as pessoas que têm MEI, geralmente, elas têm um KNAI que corresponde àquele serviço que ela executa. Isso é muito bacana, né? Porque facilita para nós do financeiro, porque a gente, único e exclusivamente no caso de MEI, a gente pode pagar tanto na conta pessoa física quanto na conta pessoa jurídica. E, geralmente, quando a pessoa abre o MEI, ela abre o MEI específico daquele trabalho que ela executa, porque é uma empresa de uma pessoa, então já o próprio CNPJ da empresa já é vinculado ao CPF dela, né? Então, quando a gente recebe uma nota que é MEI, a gente automaticamente identifica a nota e a gente sabe que geralmente o KNAI, o serviço vai bater daquela pessoa, porque é o pintor, é o marceneiro, geralmente são pessoas de empresas... o MEI é uma empresa menor, né, com faturamento mais baixo, e que ela está geralmente muito bem atrelada com o serviço que a pessoa mesmo executa. Então, assim, é muito difícil a gente receber uma nota de MEI que não tem a ver com o serviço que a pessoa está executando. Isso ajudou muito, é muito bacana. E pela minha experiência ao longo desses anos todos, eu também acho que, no fundo, o produtor, tendo, né, quer dizer, assessoria dessa administração financeira, do projeto, etc. e tal, ao longo dos anos, a gente também acabou formando pessoas, né? Formando em que sentido? Pessoas que tinham um grau de informalidade no mercado passaram a ter formalização no mercado, né? Quer dizer, então a gente também foi expandindo esses conceitos legais, fiscais, essas necessidades, e muitas vezes a gente teve a oportunidade de ver pessoas abrindo a sua MEI,
né? Quer dizer, então passaram a ter gente. uma atuação formal no mercado, porque, no fundo, essas coisas vão facilitando, inclusive do ponto de vista de administração. Porque, de fato, essa ideia, esse exemplo que você deu de marcenaria açougue, não sei bem se foi isso, eu já vi coisas muito parecidas também. E aí você tem que puxar o freio de mão e dizer, olha, funciona assim, para que você possa atuar no mercado tem que ser desta forma, você precisa formalizar, tem que ter compatibilidade, né? Quer dizer, entre o que você vai fazer e aquilo que você vai dar, né? Quer dizer, como comprovante fiscal. Não pode você dizer, eu não tenho empresa, mas o meu amigo tem, que ótimo que o seu amigo tem, então tenha você também, porque é impossível que se aceite uma nota fiscal que não seja da empresa, da pessoa que está prestando o serviço. Então, assim, aos poucos, a gente também vai ajudando na formação profissional da área da cultura. Quer dizer, agora, hoje em dia, a gente tem menos esforço, as coisas estão mais, né, quer dizer, são mais conhecidas, mas alguns anos atrás a gente fazia também esse papel, né? Quer dizer, um papel de informação, de formação, de educação, de tirar dúvidas. Quantas vezes, né, João, a gente tem um fornecedor, um prestador de serviços que nos apresenta uma dúvida, imediatamente a gente direciona para o João, para que a gente não responda de forma inadequada, né? Quer dizer, você abre canal de comunicação e tem também esse trabalho formador, né? É bom lembrar que também não é nem só dos fornecedores, os próprios produtores, né? Os próprios produtores viram que eles precisam abrir MEI, eles precisam ter empresa, eles precisam entender a forma como eles precisam trabalhar para esse tipo de projeto, né? Porque eu lembro que há muito tempo atrás também os produtores não tinham, né? Os produtores eles não tinham a empresa, eles não tinham MEI. Então, no caso de produtores que são contratados para executar só aquele projeto, né, que não são funcionários do proponente, vamos dizer assim, que são pessoas que são contratadas para o projeto, eles também fazem parte desses. Ele é um fornecedor do projeto também, né? Então, ele também vai ter que ter a forma de pagamento dele que esteja dentro do alinhamento fiscal que a gente tem que obedecer. Eu falo isso de um modo geral até porque, assim, não tem mudança de um projeto para o outro, do tipo, se um é incentivado, se o outro não é, de onde vem o recurso. Não tem. A prestação de contas, a administração financeira, ela é a mesma, ela tem que obedecer a mesma coisa. Tipo, eu já fiz prestação de contas para o governo do estado da Bahia e para Lei Rouanet e para outras instituições que a gente já trabalhou. Ela é igualzinha. A única coisa que muda é que, por exemplo, no caso de Lei Rouanet, você vai fazer a prestação de contas num site do governo que já está lá e você vai ter que ter todo o processo para poder... Mas a documentação financeira que você vai fazer upload para o site, ela é igual à outra que você vai ter que imprimir, colocar numa pasta e mandar para o governo da Bahia. É a mesma que você vai ter que imprimir, mandar uma pasta para outro patrocinador que... Você está entendendo? O documento é o mesmo, entendeu? Talvez a planilha seja diferente no final, na hora de você preencher. Uma vai pedir que o fornecedor tenha lá o CNPJ, que tenha tudo. A outra vai dizer, não, você faz só o upload do documento. Mas, assim, a parte fiscal, ela é a mesma. Seja de A a Z, eles vão pedir a prestação de contas com o mesmo documento que seja para onde for, seja para onde a gente tenha que prestar conta, o documento é o mesmo, entendeu? Então, isso não varia, seja incentivo da prefeitura, seja do governo estadual ou federal, o documento é o mesmo, ele não muda. Eles vão solicitar da gente a mesma coisa, eles vão solicitar a nota fiscal com comprovante de pagamento, eles vão solicitar o RPA com comprovante do pagamento do RPA e os recolhimentos do RPA. É a mesma coisa, eles vão pedir os mesmos documentos, então isso não muda. Agora, vamos pensar de uma maneira, a administração de maneira mais ampla, né? Porque isso é administrar um projeto. E tem uma questão que é administrativa e que tem a ver com a empresa produtora, e que também tem uma interface com você, com quem faz a administração, que é direta.
seja você diretamente ou se a gente tem outras pessoas no guarda-chuva da administração que faça. Por exemplo, manter todas as certidões negativas de débito da empresa em dia, né? Quer dizer, elas vencem com frequências diferentes, elas têm durações diferentes, mas é preciso também. Então, há uma interface, né, João, que é mais jurídica também. Né? Quer dizer, você tem o controle dos contratos, você conhece no contrato qual é a forma de pagamento, você tem que emitir as notas fiscais da produtora para com o patrocinador ou para com o contratante da proponente. Quer dizer, tem uma coisa mais alargada e depois tem uma coisa mais específica, né? Existem coisas mais generalizadas e existem coisas bem específicas de alguns projetos, né? Existem projetos, como no caso da Lei Rouanet, onde o proponente ele não emite nota fiscal, ele tem uma conta específica no Banco do Brasil, aberta pela Secretaria de Cultura, e a gente administra um recurso que está no nosso nome. No nosso nome que eu falo, o proponente. Né? Então, a gente administra um recurso que está lá naquela conta em nome do proponente, mas não é do proponente. É um recurso público, vale lembrar. Exato. Então, a gente, de cada centavo que a gente tira dessa conta para pagar qualquer fornecedor, a gente tem que ter a documentação desse centavo que a gente tirou dessa conta, porque isso vai para a prestação de contas. E então, assim, existem especificidades que são específicas de cada projeto. Tem projeto que são, por exemplo, de patrocínio direto, onde o proponente emite uma nota fiscal, né, e recebe o valor via a emissão de uma nota fiscal e administra esse recurso. É uma outra forma de... A prestação de contas é a mesma, mas é uma outra forma, porque isso envolve... Eu sempre falo assim, a parte fiscal, que está dando apoio para a gente de contratos... João, travou um pouquinho. Será que você consegue voltar? Porque travou para mim, acho que travou para eles também. Só volta um pouquinho no seu raciocínio. Onde eu parei? Então, que você estava falando do raciocínio, Bom, né? O que eu estou falando, você parou lá na Lei Rouanet, da conta do Banco do Brasil? Isso você já passou. Que eu falo assim, que existem especificidades isso. Que são específicas de alguns projetos. Mas nós, da área administrativa financeira, a gente fica no meio entre três pontas, que eu acho bem fundamentais. Que uma ponta é quem está executando, são os produtores, é o produtor executivo, são as despesas, vamos dizer assim. A outra ponta é a parte jurídica, né? Que é quem está dando apoio para a gente, dizendo assim, olha, João, tem que ter contrato para direitos autorais, tem que ter um contrato para a gente poder colocar a imagem de um artista, tem que ter toda a assessoria jurídica que a gente tem. E um outro lado que é a contabilidade, né? Porque a contabilidade do proponente, ela é que me ajuda, né? Ela que ajuda o financeiro. É ela que vai fazer todos os recolhimentos fiscais, é ela que vai embasar e dizer, olha, se o pagamento tem que ser dessa forma, nós temos que pagar esse imposto, né? Então, é esse triângulo que eu acho que a administração financeira fica no meio e ela recebe essas informações desses três lados, entendeu? Para que você junte tudo isso e faça a prestação de contas bem eficiente no final, entendeu? E eu sempre converso até com... Muitas vezes as pessoas falam assim, você é produtor executivo, você e às vezes eu não sei muito definir bem isso, né? O que eu falo é que às vezes assim muita gente se coloca como produtor executivo no mercado, mas ele não chega a esse nível de detalhamento. E eu acho que isso falta muito no profissional, né?
Porque eu acho que o produtor executivo ele tem que acompanhar até a prestação de contas. Porque, assim, a gente já viu muitos projetos onde tem um produtor executivo que falou que, e tal, não sei o que, os pagamentos são assim e tal, a verba foi toda feita, mas não amarrou com quem está tirando o dinheiro do banco. Porque é a pessoa que está tirando o dinheiro do banco, que está fazendo o pagamento, que tem que juntar toda a documentação, e essa documentação tem que estar acompanhando todo o processo, porque não adianta depois chegar no final de um filme que durou 2 anos de produção e lembrar e falar assim, nossa, e cadê a prestação de contas? A pessoa que fez o primeiro pagamento há 2 anos atrás fez o pagamento, mas não imprimiu a nota fiscal, ou não salvou, ou não tem o comprovante de pagamento, Então, ou, com entendeu? relação a isso, João, eu queria muito que você contasse a sua metodologia de trabalho. Desde a hora que a gente faz a planilha, a gente numera os itens. Como é que você faz essa organização? Porque eu queria dizer para vocês que o João vai administrando o projeto e que quando chega no último pagamento é quase como se a prestação de contas estivesse pronta e É, praticamente está, faltando só relatório, mas é relatório de execução do objeto. Então, eu queria um pouco que você desvendasse essa sua metodologia de trabalho, João. é um pouco disso que eu estava falando, que a gente vê muitas vezes, acabou o filme, ou acabou a exposição e tal, mas até hoje não fez a prestação de contas, né? A gente ouve isso direto, a gente ouve isso de vários projetos, seja com incentivo da prefeitura, do governo do estado. Você vê isso de pessoas que trabalham, por exemplo, em secretarias de cultura, por exemplo, de estado, de virar e dizer, olha, tem um projeto que o cara fez há 10 anos atrás, o projeto, eu sei que o projeto foi executado e tudo, mas não tem prestação de contas. Porque é isso, eu acho que o produtor executivo ele tem que amarrar tudo isso e ele tem que acompanhar, sabe? Ele tem que acompanhar para ver se aquilo está sendo pago e se aquele documento está sendo arquivado da forma correta, porque ele vai precisar disso lá na frente, né? Então, o que a gente faz, né? É um pouco assim da a organização, que é o que eu faço há 16 anos e que tem dado certo, né? Então, assim, hoje a gente faz a prestação de contas em acompanhamento com os pagamentos, né? Então, assim, não fica para amanhã, né? Só paga quando o fornecedor emite a nota fiscal, então a gente recebe a nota fiscal, a gente faz o pagamento, a gente já salva o comprovante do pagamento junto com a nota fiscal e a gente numera esse pagamento. Então, assim, quando a gente recebe um recurso, né, na conta do projeto, a gente recebe lá, vamos supor, a gente recebe R$ 1 milhão na conta do projeto e a gente pagou R$ 500 de alguma coisa. Esses R$ 500 já tem a nota fiscal, já tem o comprovante do pagamento e ele já é salvo como pagamento 01 do projeto tal. Então, isso vai acompanhando todo o desembolso do projeto com essa documentação. Porque essa documentação também ela tem que bater com a linha do projeto. Então, E com o a gente, extrato a do gente banco. E com o e com o extrato do extrato do banco, banco. né? Quer dizer, Exatamente. Então, é por isso que eu falo assim, do ponto de vista, quando as pessoas falam assim, você é produtor executivo, mas você entra no banco para fazer o pagamento, que sempre fazem aquela cara assim, né? Nossa, mas você é produtor executivo, mas você entra no banco para pagar, né? Porque é uma coisa assim, as pessoas acham que tem que ser assim, entendeu? Mas não é. E, de fato, o que acontece com os projetos culturais e que, infelizmente, a gente vê é que não há esse acompanhamento e que as pessoas só se dão conta disso quando elas terminam o projeto. não, Aí, quando elas terminam o projeto e quanto e que mais elas tempo têm... passar sem você ter tido aquele comprovante fiscal, menor ainda vai diminuindo cada vez mais a possibilidade de você, de fato, organizar, porque as coisas vão passando e Exatamente. tem E de coisas. você, e de você acompanhar o orçamento, né? E de você saber, por exemplo, quando a gente, numa planilha, né? Se a gente tem uma linha que tem R$ 10.000 para gastar com pintor, né? A partir do momento que a gente gastou 1.000, a gente gastou 2.000 e a gente tem essa comprovação, essa soma ela tem que estar lá naquela linha.
Porque na hora que você tiver que pagar novamente o pintor, você vai ter que subir o sinal vermelho e falar para a produção, falar, olha, a gente tinha R$ 10.000 de pintor e a gente já gastou 8.500. Então, você precisa ter essa informação, porque é você que vai dar o sinal vermelho ou o sinal verde de dizer, olha, acabou o dinheiro de pintura, né? Então, você tem que imaginar que o projeto que tem 50, 60 linhas, você tem que estar acompanhando isso diariamente. A cada pagamento que você fizer, você tem que ter o lançamento desse pagamento, senão você vai se perder. Então, deixa eu te... Senão, em um determinado momento, alguém vai dizer assim, olha, eu tenho tanto para pagar aqui, eu tenho 5.000 aqui para pagar de pintor, mas você acabou a verba de pintor. Eu estou falando pintor porque pode ser qualquer linha, gente, sabe? Pode ser qualquer linha. O que eu estou falando aqui, você pagou, você tem que lançar, você tem que administrar. Então, Para que deixa eu te você falar tenha o uma coisa que eu acompanhamento acho que dia a dia. é uma reflexão em tempo real. No momento em que a gente entrou na pandemia e todos nós fomos para home office, né? A gente já não tinha a possibilidade de todos estarmos juntos, né? Quer dizer, no mesmo espaço físico. Por outro lado, e aí é uma reflexão minha que eu queria um pouco ouvir a sua opinião. Por outro lado, o que acabou acontecendo é que a gente teve que recorrer às ferramentas do mundo tecnológico, do mundo digital, né? Quer dizer, porque cada um estava sentado num canto mesmo, e como é que a gente vai falar sobre o mesmo assunto, vai trabalhar sobre um mesmo documento, tendo cada um num canto. E aí surgem as ferramentas e a gente adota, por exemplo, o Drive, onde a gente tem uma planilha, que é a planilha que você está administrando, e que os produtores daquele determinado projeto têm acesso também. Então, no fundo, a gente trocou grandes escritórios, né, quer dizer, grandes equipes, todo mundo junto, por um sistema inteligente, né, quer dizer, de administração coletiva de uma planilha intermediada pela tecnologia. A gente teve recentemente, né, quer dizer, um projeto grande em que nós pudemos fazer isso, quer dizer, todos os produtores tinham acesso, a gente tinha uma coluna, que era a coluna dos pagamentos, e a gente colocava os valores a serem pagos, até para que a gente pudesse entender que, ó, opa, essa rubrica chegou, então agora a gente não pode mais executar pagamentos. Então, de uma certa maneira, a gente aprendeu uma outra forma, e quando eu digo aprendeu, eu me coloco absolutamente nesse grupo, e talvez encabeçando esse grupo, porque eu tenho uma idade que vem da cultura material, todo mundo junto, num escritório, todo mundo na mesma mesa, todo mundo não sei o quê, e eu percebo que esta forma que a gente acabou descobrindo e adotando é muito mais eficiente do que ter todo mundo junto. Eu acho que para mim me surpreendeu muito, né? Esse processo que a gente teve que aprender agora na pandemia, porque você sabe, inclusive eu passei 6 meses nos Estados Unidos trabalhando de lá Eu ia e dizer nada isso, mudou. gente. Ele estava sentado no escritório e um dia ele foi sentar no outro hemisfério. E nós não. E foi muito interessante, eu vou dizer isso, porque eu acho que isso é uma experiência que foi muito rica para nós. Você ficou ainda um tempo no Brasil quando a gente começou a decidir esses formatos de trabalho. Então, quando você foi para lá, Eu você acho, podia ter ido para Marte, que não faria diferença. Fez assim, eu lembro que a gente saiu do escritório no dia 15 de março, Na né? sexta-feira. E eu lembro que é engraçado você falar sobre isso, porque eu lembro que eu trouxe todas as pastas do escritório para casa, trouxe um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? E aos poucos eu fui descobrindo assim maneiras de fazer que já existem há muito tempo e que a gente não se dava conta e que a gente não usava, né? Então eu fui percebendo que eu falava assim, eu comecei a descobrir isso comigo mesmo, né? Eu comecei a pensar assim, eu falei, não adianta eu imprimir e deixar aqui, porque a Ana tá lá e ela não vai ver, né? Não Então eu adianta comecei eu a imprimir pensar, aqui, mandar para ela e ela imprimir lá. A gente está exato, duplicando tudo. exatamente. Então eu comecei a realmente a trabalhar em coisas que já existia e que eu não me dava conta de que era possível e que era muito mais prático, muito melhor para o nosso trabalho, né?
Então, foi a questão da gente começar a fazer os projetos numa nuvem, da gente começar a conseguir uma interatividade, né, onde as pessoas pudessem ver o meu trabalho, porque antes elas não viam, né? Porque antes a gente estava lá administrando, a gente estava salvando os papéis, a gente estava. Mas o produtor, ele muitas vezes tinha que me ligar para dizer: olha, João, eu preciso pagar um eletricista, tem ainda dinheiro, a linha para eletricista? E hoje a gente conseguiu, né, que a gente tem a planilha do projeto, que tenha acesso por diversas pessoas que podem ter acesso a essa planilha durante o processo de produção, e elas entram lá e elas olham e elas falam: olha, eu ainda tenho uma verba de R$ 1.000 de pintor. Não, E e às aí ela vai vezes... falar É. comigo e tal. Então, ela consegue administrar isso. A outra coisa também foi a questão dos bancos. A gente já tem acesso pela internet e tudo, mas tinha uma outra questão, porque a gente salva os pagamentos, a gente precisa ter os comprovantes de pagamento dos bancos, né? E a gente recebe nota fiscal por e-mail, por WhatsApp, diversas formas. E hoje a gente trabalha totalmente com a tecnologia, né? E essa tecnologia, foi difícil para mim até do financeiro entender que era possível, porque assim, financeiro realmente gera muito papel, né? Gera muito comprovação fiscal, porque a gente tem que obedecer um processo que as leis contábeis, né? Então, as empresas são obrigadas a ter esses documentos, né? Mas a gente pode ter esse documento online, né? A gente pode ter isso sem precisar derrubar uma floresta inteira para Você se poder ter lembra, esses João, que documentos. também isso foi um desenvolvimento que também foi um aprendizado com as leis de incentivo, porque nós tínhamos um momento lá atrás, galera, só para vocês saberem, que a prestação de contas era toda física, Sim. impressa, planilhas Na impressas. verdade, ainda existem alguns É. editais, né, que pedem que a gente mande tudo impresso e tal. Ainda existe isso, Mas, por certo? exemplo, a lei federal, né, quer dizer, a lei de incentivo à A Lei cultura, Rouanet, a tudo é gente... online, tudo é online. Então, Isso. isso aqui também nos deu uma certa espinha dorsal e uma certa musculatura de entender esse online a serviço de uma administração de projetos e que, no fundo, o que a gente acabou entendendo era que a gente podia ter a nossa plataforma, Rouanet, né? Um drive onde tudo está Eu lá. acho, eu acho que a pandemia acelerou de uma forma assim, parece que foi uma forma de dizer assim: ei, você já tem as ferramentas, sabe? Você não, tipo assim, você não vai trabalhar em casa porque você não quer, porque você tem as ferramentas, Não, né? e guardadas as E, devidas proporções, João, só para brincar um pouquinho com os alunos, o escritório tinha 200 metros quadrados, né? Houve uma redução vertiginosa do espaço físico para uma sala de reunião, quando se precisa, e os 200 metros quadrados estão nessas caixinhas. Então, da mesma maneira que se aprendeu, e muita coisa na nuvem, né? Quer dizer, isso aqui é só porque tem coisas que são físicas e que não podem estar na nuvem necessariamente, ou não precisam estar na nuvem. Então, a gente também aprendeu, né? Quer dizer, no começo foi um baque, mas a gente também se permitiu aprender uma maneira mais adequada, mais eficiente de trabalhar e que talvez, né, João, quer dizer, veio para ficar. Neste caso específico de administração de projetos culturais, né, quer dizer, veio para ficar. Essa metodologia, nesse momento, responde às necessidades de um projeto. Não é isso, João? eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu fui descobrindo, eu já sabia que existiam a nuvem, já sabia, mas, assim, a gente nunca para dizer assim: nossa, mas como o meu trabalho poderia ser feito dentro disso que já existe, né? Dentro dessa tecnologia que já existe. E eu sei que muita gente se surpreendeu com o home office, né? É aquela coisa de você sair daquela ideia de você chegar às 8 horas da manhã, sair às 6 horas da tarde e tal, não sei o quê. E muitas vezes, às vezes, tem, né, a gente tem pessoas que vão, que cumprem esses horários e que não entregam a contento aquilo que as empresas precisam.
Exato. E hoje a gente observa que, assim, eu vi muito lá nos Estados Unidos isso das pessoas hoje serem contratadas para trabalhar home office de diversas empresas, né? E eu vi a possibilidade disso começar a acontecer para os projetos culturais, né? De uma forma muito, muito bacana, né? E de uma eficiência incrível, porque é muito louco, porque você sabe, né? Muitas vezes você fala assim, olha, João, me manda o comprovante do pagamento, porque tem uma pessoa aqui me cobrando, dizendo que não foi pago ainda, e eu falo para você, Ana, foi pago na quinta-feira, e às vezes eu estou no shopping e você me pede o documento e eu entro na nuvem e mando para você lá e tal, porque realmente está tudo organizado de uma forma que a gente consegue administrar os projetos de uma forma bem segura para que a gente, no final de cada um deles, é como você está dizendo, a gente faz o passo a passo, mas a gente já vai fazendo também junto à prestação de contas, né? João, Para tem que uma no pergunta final tudo aqui. já acabe junto. Tem uma pergunta aqui, não sei se você consegue responder. Se você usa algum aplicativo de gestão financeira ou se você trabalha no Excel, que é um banco de dados também. Olha, eu trabalho no Excel, né? Mas, assim, existem projetos de administração financeira. Você pode fazer a administração financeira por qualquer software que você tenha na sua empresa, que você queira comprar para você fazer. A única coisa que eu digo é que, assim, existe uma questão que é a administração da empresa em si e do projeto, né? Porque isso envolve uma questão tecnológica dos softwares, né? Eu já tentei trabalhar com projeto cultural usando software. Ainda não achei nenhum que seja a contento. Porque a gente sabe que você informatizar a área financeira de uma empresa é muito bacana, todo mundo faz, é muito possível, é ótimo, é maravilhoso. Só que para você fazer a informatização da área financeira de uma empresa, você tem que trabalhar com centro de custos, você tem que trabalhar com me passou aqui agora a questão. Assim, é que o software tem que ser desenvolvido para aquela empresa. Uma coisa de E alfaiate, para a atuação exato. daquela empresa. Exato. E a administração cultural, a administração de empresas que trabalham com projetos culturais, ela tem uma especificidade dentro da administração que é muito diferente. É muito diferente, porque você lida com um dinheiro que não é seu, que não é da empresa. Eu vejo isso muito nítido quando eu tenho reunião com gerente de banco. Gerente de banco chega geralmente dizendo assim, nossa, mas olha só, você está com milhões aqui na sua conta. Não é meu, né? É muito diferente, porque assim, a gente lida com um recurso que não é nosso. Então, assim, é muito difícil você comprar um software, entendeu? Que cuide da área financeira da sua empresa e que esse software seja desenvolvido a contento para... Eu acho super possível, né? Se existissem pessoas que tivessem dispostas a desenvolver software para a área cultural, para essas empresas que administram esse tipo de projeto, eu acho muito bacana. Agora, eu realmente nunca vi nenhum funcionar bem, sabe? Você falou uma coisa super interessante aí, João, porque assim, você tem o orçamento do projeto e você tem aquilo que cabe ao proponente, à produtora, de remuneração do projeto para com a empresa. Então, no fundo, você também tem duas camadas distintas de administração. Você tem a administração do projeto, mas você também tem a administração da empresa, cujos recursos que entram são advindos de rubricas de projetos que essa empresa está prestando serviços para. Então, você vai achar muito fácil no mercado
softwares de administração empresarial, de administração financeira de empresa. Isso você vai achar. E é muito bacana. Eu super sou a favor das empresas utilizarem isso. Mas para a administração do projeto, eu não conheço nenhum que tenha sido muito bacana, entendeu? Porque é isso, eu acho que os desenvolvedores ainda não chegaram numa empresa para dizer assim, para sentar com a gente e fazer a organização e métodos para poder eles conseguirem chegar num software específico para a área cultural. Seria muito bacana, entendeu? Então, hoje a gente trabalha em cima de planilha do Excel, né? Porque, assim, se cada vez... E outra coisa, os projetos mudam muito, né? Ele pode ser projeto audiovisual, ele pode ser projeto de Lei Rouanet, ele pode ser projeto de incentivo direto, o outro pode ser que seja uma exposição de arte, o outro pode ser que seja um livro, o outro pode ser que... Então, assim, se cada vez que você vai fazer um projeto desse, você tiver que adequar o sistema da sua empresa para esse projeto, vira assim, é um trabalho insano e, sabe? Quando você conseguir fazer com que o software entenda, vamos dizer assim, que você está trabalhando num projeto dessa forma, o projeto já acabou e já veio outro diferente. Porque, no fundo, Entendeu? quando você fala de gestão administrativa de uma empresa, por exemplo, é uma empresa que faz móvel. Então, ela pode Exato. fazer um modelo, né, quer dizer, de software de gestão, porque é isso que ela faz. Não é que ela faz móvel hoje, amanhã ela faz hambúrguer, depois de amanhã ela faz sapato, depois de amanhã... E, no caso da cultura, há uma diversidade de projetos que têm especificidades as mais distintas, que você não consegue criar um software, na minha opinião, que seja um denominador comum que sirva a todos os modelos de projeto. A gente consegue muito adaptar, né? A gente consegue adaptar, por exemplo, você pode criar, se você usa um software, você pode criar um centro de custo com o nome do projeto que você está fazendo, entendeu? Mas isso é possível, você pode fazer os pagamentos por lá, você pode administrar dessa forma e tal, mas, assim, tem coisas que são bem específicas. Por exemplo, muitos softwares, quando eles juntam pagamentos que você tem para fazer no dia, ele junta todos os pagamentos. Então, imagina se o software junta pagamentos de diversos projetos junto e faz o pagamento no banco e depois você precisa desses comprovantes, né? E esses comprovantes têm que ser específicos de cada um. Eles precisam ser separados, eles precisam... Então, assim, tem uma coisa que é difícil administrar com o software, entendeu? Por isso que eu falo assim, eu ainda não conheci um que seja super eficiente para esse ramo de atividade que a gente trabalha, entendeu? Para administrar a empresa, não. Para administrar a empresa existem vários, existem muitos bacanas e tal. Mas para administrar empresas de cultura que junta essas duas coisas, né? Você sabe até porque a gente tem uma coisa bem, bem separada hoje, né? A gente tem a parte de administração dos projetos e a parte da administração empresarial, né? Até porque o próprio proponente, para ele receber o valor que cabe a ele emite nota para ele mesmo, né? Isso é uma coisa até engraçada Na verdade, e que muita gente não sabe, né? E que quando o proponente também é um fornecedor do projeto. Quando é Lei aquele Rouanet. dinheiro que está lá não é dele. Exatamente. Então, para que, vamos supor que você tem uma linha lá de produção, vamos dizer assim, coordenação de produção. Então, para você receber para o proponente receber esse dinheiro, ele emite uma nota para ele mesmo e aí a gente paga o dinheiro do projeto para ele. Aí sim aquele dinheiro passa a ser dele, aí ele vai pagar o imposto em cima da nota e ele vai receber esse recurso. Ele não deixa de ser um fornecedor do projeto. João, tem uma pergunta aqui para você. Você falou do tal documento que é mandado, né, quer dizer, para o fornecedor com algumas regras. A pergunta é: quem envia para o fornecedor o descritivo da nota? É o produtor? Essa é uma questão muito assim. O produtor ele tem mais o contato direto com o fornecedor, entendeu?
Então, geralmente, essa carta, por exemplo, ela é geral, ela é bem generalizada. Então, se o produtor ele tem essa carta na mão, ele vai mandar para qualquer fornecedor que ele acertou o trabalho, entendeu? Porque o fornecedor vai ler aquilo ali e ele vai entender o que ele precisa fazer, Você entendeu? pode dizer alguns itens dessa carta, só para eles saberem que estão... Nessa carta ela está dizendo assim, olha, você está fazendo um projeto você está fazendo um serviço para o projeto tal, então na nota fiscal tem que constar o nome do projeto, o PRONAC, o descritivo do que você está fazendo, né, do que você está executando, e, né, na sua nota fiscal tem que conter dados bancários completos, né? E se a sua conta, no caso de MEI, se a sua conta é pessoa física ou jurídica. E é bom lembrar que assim, projetos de Lei Rouanet não podem ser pagos via Pix. Porque assim, o Pix facilita muito a nossa vida financeira, mas a gente só pode usar o Pix se não for projeto incentivado, né? Então, se a empresa tem Pix, basta colocar o Pix na nota fiscal e você vai fazer o pagamento. Mas se for projeto de Lei Rouanet, a gente tem que fazer TED. E para a gente fazer o TED, a gente precisa do número do banco, da identificação do banco, da identificação da agência e da identificação da conta. Aliás, lembrando que TED, né, João? No momento que a gente lá atrás fez a estimativa orçamentária, é bom não esquecer os valores ou o valor necessário para todos os TEDs que serão feitos, porque eles custam. Eles custam se não for projeto de lei de incentivo, né? Sim. Porque se for projeto de lei Rouanet, o próprio banco, a conta é aberta pela Secretaria de Cultura e o Banco do Brasil não cobra. Mas para outros projetos que a gente recebe dinheiro na conta do proponente, imagina, tem muito. Hoje os bancos cobram em torno de R$11, R$12 um TED, né? E é um custo enorme que a gente tem, porque são muitos pagamentos. Às vezes, né, João, chegamos a projetos com mais de 2.000 pagamentos, não é isso? Exato. Então, isso tem Mas, assim, eu sempre falo que é uma questão muito de você ser organizado e de você não deixar as coisas para amanhã, sabe? Do ponto de vista de organização do projeto, né? Porque, assim, é o dia a dia do projeto que vai te dar informação para você saber a quanto anda o projeto, de quanto você já gastou, se você ainda vai precisar de mais dinheiro, se você vai... Né? É aquele acompanhamento dia a dia. E esse acompanhamento dia a dia te dá mais informação para que você já esteja tudo concluído no final, né? E que a prestação de contas seja feita junto com a execução do projeto, para que depois você não caia naquela de, nossa, olha, e agora? Quantos meses eu vou precisar para fazer a prestação de contas do projeto que já acabou? Não, né? E só para explicar melhor, quer dizer, uma das atividades do João, na qualidade de administrador financeiro de um projeto, é fazer toda a alimentação, né, quer dizer, do sistema da Secretaria Especial de Cultura, por exemplo. Ele que vai preenchendo, ele que vai subindo as notas, os comprovantes, quer dizer, esse trabalho é um trabalho só dele, para que ninguém faça e que não tenha nenhum descontrole, né? Quer dizer, que tem algum problema no controle e na organização da informação. Na verdade, assim, você pode dividir isso, né? É como eu estava falando da questão do produtor executivo, né? Você pode dividir isso, você pode ter alguém que faça só os pagamentos e tal, mas eu acho que cabe a essa função você ter uma visão geral do processo e acompanhar ele. Isso é que eu acho fundamental. Se existe alguém que vai estar entrando no banco para fazer o pagamento, ok, mas acompanhe o trabalho dessa pessoa, né? Veja se a pessoa está fazendo os pagamentos, salvando os comprovantes que você vai precisar, da forma que você vai precisar lá na nuvem, entendeu? Porque na hora que você for subir no Salic, você vai ter que ter o documento lá na nuvem, né? Então, assim, o trabalho pode ser dividido, sim, mas eu falei isso no início, mas é que o que mais me preocupa e que eu já vi em projetos anteriores, até de
de, de pessoas que ganharam editais e que me procuraram para fazer o trabalho e tal, sempre tem uma figura do produtor executivo. Ah, o produtor executivo está lá e tal, tudo bem, eu sei que tem a figura do produtor executivo, mas geralmente o produtor executivo ele não vê a necessidade do acompanhamento. E eu discordo disso, entendeu? Eu acho que ele tem que acompanhar, eu acho que ele tem que saber o que tá sendo feito. Todas as vezes que eu fui produtor executivo, eu acompanhava, né? Eu tive uma reunião recentemente com uma pessoa que estava me convidando para fazer um projeto, e você sabe, Ana, que eu já faço essas perguntas mesmo, e eu perguntei, eu falei, quem vai executar? Porque ele me viu como uma figura do produtor executivo. Eu falei assim, eu sou o produtor executivo, eu faço, mas eu queria saber quem vai pagar, quem vai entrar no banco, fazer o pagamento, fazer o salvamento e guardar e arquivar, como a gente vai precisar depois, né? E aí a pessoa fala assim, ah, não, a gente tem uma pessoa que faz isso, né? Mas aí eu falei, tudo bem, vocês têm uma pessoa que faz isso, ok, eu preciso conversar com essa pessoa, né? Porque é exatamente isso. Se hoje a gente tem a possibilidade na nuvem, ok, a pessoa vai entrar, vai fazer os pagamentos, mas eu quero que ela faça lá a atualização na planilha, porque eu quero entrar na planilha e ter a planilha atualizada. E eu quero saber se os pagamentos que elas estão fazendo está numerado de acordo com a planilha. Porque, assim, pode ser uma coisa metódica, Não, pode mas ser tem uma que coisa, ser, né? tem que Mas ser. é uma coisa muito, muito, muito importante para a prestação de contas. E todos os projetos vão precisar da prestação de contas, né? E o que muitas vezes acontece nos projetos é justamente isso. Não existe essa comunicação, né? E aí, lá na frente, essa pessoa que fala assim, ah, fulano, e aí, como tá os pagamentos todos que você fez? Ah, eu não sabia que tinha que ser assim, ah, eu não sabia que tinha que salvar isso, ah, eu não sabia que tinha que guardar esse documento, ah, eu não sabia, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que acompanhar, tem que meter a mão na massa, tem que ir lá ver o que tá acontecendo, entendeu? Tem que acompanhar o saldo, né? Porque é fundamental. Eu sei que, assim, é óbvio, o trabalho do produtor executivo vai além disso, né? Mas eu acho essa parte muito importante, né? Muito importante, Aliás, tem porque uma pergunta lidar que é essa. com, lidar com vamos dizer, com o patrocinador, fazer a captação e tal, é muito bacana e é um trabalho também muito difícil, mas assim, eu sei que a execução dá muito mais trabalho, né? A execução dá muito mais trabalho e a prestação de contas mais ainda. Então, se você não faz as duas coisas juntas, com certeza você vai ter problema lá no futuro. Olha, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas eles queriam de maneira mais organizada. Na sua opinião, na interface do produtor com a administração do projeto, quais são as qualidades e conhecimentos básicos que o produtor precisa ter? A gente já falou de lei de incentivo, a gente já falou, mas organizadamente Olha, foi falando ao longo da sua fala. eu acho que assim, produtor tem uma característica muito específica, né? A gente que trabalha na área há muito tempo, a gente conversa 15 minutos, a gente sabe que se a pessoa é produtor, isso não é, né? Porque produtor é a pessoa que resolve, né? Ela Proativo. vai atrás, exatamente, ela pode até não ser a pessoa, como é que se diz? Ela pode ter medo de subir na escada para bater o prego, mas ela vai achar uma pessoa, vai achar a escada e vai bater o prego. É bem por aí, né? Então, assim, além desse perfil, ela tem que ser uma pessoa também organizada, né? Ela precisa ser uma pessoa organizada. É muito engraçado quando a gente libera verba de produção, né? A gente sabe que durante um processo de gravação de um filme ou de montagem de uma exposição, existem aqueles incêndios, né? Incêndios no bom sentido. Aquela coisa de faltou um isopor, a luz queimou, qualquer coisa desse tipo, né? E a gente
a gente tem verba de produção para isso. Sempre existiu, é necessário, precisa ter. E muitas vezes a gente entrega a verba de produção para produtor. Adianta, né? Adianta um valor. Adianta. Tem produtores que são super organizados, que depois de 15 dias o produtor vira para você e fala assim, João, tá aqui a planilha do que eu gastei, as notas fiscais são essas, entendeu? Olha, eu gastei R$ 20 a mais que você está me devendo, ou, João, você me deu R$ 1.000 e eu estou devolvendo 100 aqui, e o restante que eu gastei foi esse aqui, os 900, a comprovação está aqui. O produtor, ele precisa fazer isso, né? A gente vê muito o produtor virar e falar assim, mas eu esqueci de pedir a nota. Eu não tenho nenhuma comprovação, eu não tenho, sabe? Infelizmente, a gente precisa disso para a prestação de contas, né? Quando ninguém aqui está dizendo que o produtor fica com dinheiro, nem rouba, nem nada. Mas, assim, e a gente também até sabe que em determinados momentos não teve condição de ter aquilo. Infelizmente, o proponente vai arcar com esse custo. Porque a gente não tem como colocar numa planilha sem documentação, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala que o produtor precisa ter essa responsabilidade, é porque ele precisa entender que não é o João que está cobrando, né? Que é a Secretaria de Cultura que vai cobrar do João, que João gastou R$ 500 e que esses R$ 500 não tem nota fiscal, não tem uma comprovação. Por isso que eu falo que quando o produtor precisa entender um pouco de todo o processo, é um pouco em relação a isso, não é? Porque não é o financeiro que é chato, que sabe que você comprou aquela corda na banquinha da esquina e que o cara não tinha nota fiscal, que não tinha nada. Mas é porque a gente sabe que se você disser para a gente, olha, foi comprado aquilo daquela forma, ok, a gente vai ter que falar para o proponente que o proponente vai ter que assumir isso, não é? Porque a gente não tem documentação para comprovar que a sua história é real. É real? É. Eu acredito que seja real, porque acontece. Mas você precisa entender que quanto mais você tiver essa documentação, vai facilitar para a gente e vai, sabe? Porque muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece do produtor achar, não, pô, mas esse cara é chato, fica me pedindo isso e tal. Não. Por isso que eu falo que às vezes eles precisam entender do processo como um todo, né? E esse processo como um todo que eu falo, existem algumas coisas para aprender em relação à documentação, a de como se faz uma prestação de contas, entendeu? É muito bacana isso. Eu lembro que eu fui para... Eu já fiz alguns projetos para o governo do estado da Bahia, eu sou de lá, e existiam vários seminários quando você ganhava uma edital, existiam vários seminários para você entender como fazer o projeto dentro do edital. E todas as vezes que eu fui para o seminário, eu voltava revoltado. Porque eu falava assim, gente, eu via a cara dos produtores, do tipo assim, eu não sei fazer. Porque eu briguei várias vezes lá na Secretaria de Cultura, eu tentei falar com órgãos que pudessem ajudar a fazer isso, porque assim, as pessoas elas não sabem fazer. Então, muitas vezes no seminário, o cara chegava lá e falava assim, olha, vocês vão ter que preencher esses documentos aqui, depois, no final do projeto, vocês preenchem esses documentos e tal, tal, tal. Precisa ensinar como preencher. Sabe? Precisa ensinar como pode ser ridículo, mas assim, é o beabá mesmo, sabe? Eu acho que falta muito essa escola, vamos dizer assim, de ensinar para o produtor, entendeu? Você acha que essa escola, esse aprendizado pode ser teórico ou o produtor acaba aprendendo na marra, na prática? Ele acaba aprendendo na marra, não tem jeito. Porque é isso que eu estou falando, falta o teórico. Sabe? Falta dizer para o cara, olha,
quando você tiver um fornecedor que não tem nota fiscal, você tem que pagar ele assim, 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 porque tem muita gente que não sabe o que é uma RPA. Entendeu? Tipo, tem muito. A gente está falando da área de cultura que a gente está dentro dela, mas em todas as áreas tem muito isso. Então, muitas vezes o produtor. Ah, eu vou entrar no edital. E entra e ganha o edital. E depois, na hora da prestação de contas, eles ficam loucos. Sabe? Eles ficam loucos porque, assim, a primeira coisa que você tem pelo menos que é o que eu faço, é pegar o edital e lá no final, prestação de contas. Porque eu preciso saber o que o cara vai me pedir lá na frente. Que você tem que saber Entendeu? logo de saída para organizar uma... Exato, para na hora que eu fizer o primeiro pagamento, eu saber que esse pagamento tem que ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque vai pedir lá na frente. E assim, eu vejo que nos editais as pessoas não olham isso, entendeu? E aí elas fazem o projeto inteiro e quando já tem 1 ano do projeto, que já acabou o projeto, eu tenho que fazer a prestação de contas até tal data. Aí o desespero está montado, né? E muitas vezes é isso que eu estou falando, não sabe fazer. Aí pagou a pessoa, não tem recibo, não tem nada. Eu só tenho o comprovante do pagamento que eu paguei. Né? E aí? Então, assim, eu vou te dizer, eu senti muito falta disso no início dos editais e tenho certeza que muitas pessoas que trabalham na área de cultura, elas sentem muito falta disso, entendeu? De você entender como é, porque assim, a minha formação é administrador de empresas, então assim, eu sei que dentro do ponto de vista empresarial, as coisas precisam ser pagas dentro dessas regras. Uhum. Mas uma pessoa que vem de uma outra área, né, ela não tem esse know-how do que de como funciona o financeiro de uma empresa. E geralmente os proponentes são pessoas jurídicas. E a pessoa jurídica tem que obedecer regras contábeis. Então, assim, eu acho que falta muito do ponto de vista governamental ou até das grandes instituições, de fazer treinamento para as pessoas que estão se propondo a fazer os projetos culturais com eles, de dizer, olha, a prestação de contas tem que ser assim, assim, assim. E eu vou te dizer, eu já cansei de ensinar a muita gente, acho muito bacana e tudo, mas eu acho que falta dessas instituições de chamar essas pessoas e falar assim, olha, você já fez trabalho com a gente? A nossa prestação de contas é assim, ó. E a gente vai precisar disso, 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 Até disso. de ter E manuais mesmo, né? Quer dizer, manuais de procedimento, é, como a gente tem, como a sua eu carteira. vejo, eu vejo que as pessoas ficavam muito surpresas assim sabe aquela coisa de ensinar com a mão na massa? Sabe? De ensinar com a mão na massa, fazer ficticiamente, olha, faça de conta que você está entrando aqui no banco, você acabou de fazer o pagamento, pode parecer a coisa mais ridícula do mundo que eu estou fazendo, que eu estou falando agora, mas você não imagina a quantidade de gente que depois que eu ensinei e falar assim, ó, você vai entrar no banco, não vai? Fez o pagamento, não fez? Aí gerou esse comprovante. Você precisa imprimir esse comprovante, porque esse comprovante você vai fazer isso, isso e isso, você vai juntar com a nota fiscal você vai preencher como é que chama? Na prestação de contas dessa forma, assim, 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 ela numerou porque ela vem para cá e tal. Porque, assim, é isso que eles precisam aprender. Porque as pessoas só chegam e falam assim, porque no final você tem que fazer a prestação de contas. Todo mundo sabe disso, mas quer saber como é que faz. As pessoas não sabem como faz, sabe? Eu sei porque, assim, conheço pessoas que estão dentro dessas instituições e que falam para mim assim depois, nossa, tem uma pilha de projeto lá que não é aprovado pelo TCU, que não é aprovado pelos órgãos, porque a prestação de contas é uma loucura. A prestação de contas falta tudo, falta documento, falta isso, falta aquilo, entendeu? Mas eu acho que assim, as pessoas não estão eu nem falo, não é qualificado, né?
É que elas são Devidamente qualificadas, informadas. devidamente Informadas. informado e treinado para, não é? Porque, assim, é isso, qualificado, você tem a qualificação para poder fazer o projeto. Agora, você não teve foi o treinamento para poder aprender a fazer exatamente como é necessário. Tem uma pergunta aqui, João, se você acha que os processos ficaram mais burocráticos? Acho que não. Acho que eles melhoraram. Até a tecnologia ajudou bastante, né? Imagina você ter que fazer todos esses pagamentos antigamente, como a gente fazia com cheque, né? Gente, existia cheque, tá? Talvez vocês não vejam há muito tempo um cheque. Exatamente. Eu acho que as coisas, do ponto de vista financeiro, né? Essa coisa de você, por exemplo, acessar o banco via internet, fazer um TED, receber uma nota fiscal por e-mail, isso eu acho que facilitou muito, né? Facilitou muito o trabalho do financeiro, entendeu? E a questão burocrática da prestação de contas é porque realmente tem que estar dentro das normas que são as normas do país, são as normas contábeis do país, né? Elas E devem ser independente. internalizadas sem dor, né? Quer dizer, elas são. Exatamente. Não tem como. Se você é proponente pessoa jurídica, você tem que cumprir, Tem mais né? uma Seja, pergunta não, aqui. não tem como. Tem mais uma pergunta. Você falou das interfaces, né, da área da administração de projetos, assessoria jurídica, assessoria contábil, produção, né, equipe de produtores e o próprio banco. Então, a pergunta é: tem mais alguma interface que você recorre que é preciso entrar nesse bojo, ou são essas as principais? Eu acho que são essas mesmo as principais. Eu acho que eu sempre coloco assim a produção abaixo porque é a saída do dinheiro, né? É onde o A dinheiro está flecha está saindo. para baixo, né? Exatamente. E por um lado é a contabilidade e o outro é o jurídico. A gente trabalha dentro desse triângulo aí, entendeu? Por exemplo, se você é produtor e você fala, olha, João, eu vou pagar fulano de tal e ele não tem nota fiscal. Aí eu vou criar um RPA, vou fazer o cálculo do RPA e vou te dar para você pegar a assinatura dele. Aí eu vou ter que jogar isso. Quer dizer, eu vou ter que jogar isso para a contabilidade, porque a contabilidade vai gerar os DARFs dos recolhimentos que eu preciso fazer. Entendeu? Então é a minha interface contábil. Mas, por exemplo, se esse RPA for pagamento de alguma coisa que tenha um contrato, né? Aí eu vou ter que falar com o jurídico, porque o jurídico vai ter que dar o ok desse contrato. Né? Vamos para uma coisa bem específica, porque a gente já sabe que tem jurídico e contábil, que é pagamento de RDA. Quem não sabe, Recibo de direito recibo autoral. de direito autoral. O direito autoral a gente tem que pagar o imposto de renda, então eu tenho que falar com a contabilidade para a contabilidade gerar o DARF e a gente pagar o recolhimento do imposto de renda. A gente paga o fornecedor, né? E a gente tem que ter o documento jurídico de que o recibo de que ele está recebendo referente ao direito autoral, seja da obra, seja, enfim, do texto, da imagem, assinado por ele. Esse documento vem do jurídico. Então, são as três interfaces, né? Do Sim, pagamento que a são gente, os que a três, gente os três faz. alicerces, né? Quer dizer, no É, fundo. E aí o produtor, claro, que tem que ter essas noções, né? Então, assim, de RDA, de RPA, RDA, oneroso, não oneroso, porque ceder os direitos sem ter que pagar, então não passa pela contabilidade, é só um é. documento jurídico. Às vezes ele é Eu jurídico sempre também. falo assim que não é que eles vão calcular, né? Não vão calcular uma RPA ou um RDA. Isso quem faz é a gente. Mas eles precisam saber, porque ele precisa falar pro fornecedor, né? Dizer, olha, você vai receber RDA, tem recolhimento de imposto de renda. Aí o cara até pode dizer assim, mas é quanto? Tudo bem, entre em contato com a gente, mas é bom que você saiba que vai haver um recolhimento, Não, né? eu costumo Que dizer até uma determinada... Eu costumo dizer que o que é combinado não é caro, quer dizer, esclarecer todas as regras de cara, né? Quer dizer, para dizer, olha, se você não tem empresa, é isso, é RDA, é RPA, a porcentagem de desconto É, é essa, quer dizer, as pessoas não podem ser surpreendidas no meio do caminho. Por isso que por isso que você fala dos conhecimentos que o produtor tem que ter, mesmo que não aprofundados, mas o sim, suficiente
para colocar as regras no momento da contratação, Isso. no momento do E não fiquem assustados, porque não são tantas coisas assim. Não são. Né? A gente São está só pouquíssimas. secando o cadáver, mas fiquem tranquilos. Não, são pouquíssimas coisas, E são sabe? sempre as mesmas, né? Quer dizer, pode mudar o fornecedor, o projeto, mas assim, o raciocínio dessa administração e essa dinâmica, essa metodologia é a mesma sempre. Os cuidados são os mesmos sempre, né? Quer dizer, os conhecimentos que a gente deve ter são os mesmos, quer dizer, com raras exceções, as coisas podem mudar, podem. Então, sei lá, MEI tem um limite ano para MEI, pode mudar o limite, mas são coisas assim muito específicas e que não mudam toda a estratégia, mudam detalhes, né? Quer dizer, então acho que isso é importante de saber. Não, acho que eles não estão não desesperados, espero que não, ao contrário. Acho que tem muito, você esclareceu muita coisa e acho que falou muito de metodologia de trabalho, o cuidado, né? Quer dizer, com esse compromisso com a área financeira, a área administrativa, as interfaces da área administrativa, jurídica, financeira, de produção, né? Quer dizer, eu acho que é um universo e eu tenho dito assim que o produtor faz um papel, coordenador de produção, o produtor executivo, cada um na sua respectiva hierarquia, faz um papel de maestro. Só que a gente tem também mini orquestras dentro da orquestra maior. Então, assim, tem gente que vai cuidar só dos violinos, tem gente que vai cuidar só, né, quer dizer, dos instrumentos de sopro, porque tem esses, né, esses grupos internamente e você tem que alinhar, quer dizer, tudo isso tem que estar absolutamente alinhado para que a operação e a engrenagem funcione, porque senão não vai funcionar. E basta um dente não funcionar para comprometer o trabalho de todo mundo. Né? Estamos todos... Mas essa questão tecnológica que a gente está vivendo agora, dessa coisa do home office e tudo, na verdade, ajudou, eu acho, muito nos processos, entendeu? Porque a gente viu que consegue fazer tranquilamente, né? E usando todas as ferramentas que a gente tem, né? Hoje eu recebo nota fiscal via WhatsApp, recebo por e-mail, recebo, né? Não, você falou uma coisa que eu acho que foi fundamental ouvir. Você falou assim, quando a gente entrou na pandemia, a pandemia escancarou para a gente que nós já tínhamos essas ferramentas, mas nós nunca pensamos em usá-las. Exato. Né? Quer dizer, elas estavam todas aí, daí você fala assim, Deus do céu, por que eu não pensei nisso antes? E outro dia eu estava conversando, dizendo, meu Deus, teve um ano que eu fiz mais de 100 voos. Pensando hoje, eu podia ter feito 5. E o resto resolver de outro jeito. Quer dizer, eu acho que esse aprendizado, a duras penas, porque o momento pandêmico é muito complicado, muito triste, muitas, né, quer dizer, situações muito delicadas, mas quem conseguir também, paralelamente, refletir sobre que modelo de vida a gente estava tomando, né? Quer dizer, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, eu acho que há caminhos que foram apontados que talvez sejam mais adequados para o trabalho, para a vida de uma maneira geral, né? Quer dizer, um aprendizado que foi adquirido ao longo do tempo. Eu digo isso, João, porque a gente já está caminhando para o final, senão a gente ficaria aqui numa rave mais uns 3 dias e a galera, né? Algumas perguntas chegaram, mas você foi respondendo muito antes de eu poder fazer as perguntas, porque elas estavam muito alinhadas com o seu discurso. Então, assim, eu queria, de verdade, mais uma vez, agradecer muitíssimo a sua participação. Ele me poupou das críticas que, às vezes, ele faz, porque nós temos uma diferença de idade, então, muitas vezes, o meu método é um pouco antiquado e ele me ensina, e até que a gente chegue a um alinhamento, a gente fica ali discutindo, até que ele me convence a pensar de outro jeito. Então, eu queria dizer agora a público que eu aprendo muito com você e que eu acho que eu já mudei bastante, espero mudar muito mais. Mas, olha, muitíssimo obrigada, João, de verdade. É sempre um prazer conversar com você e trabalhar com você. E queria dar uma dica. Vocês querendo, podem me pedir o contato do João, porque ele faz projetos para muita gente. Não é só para mim, ao contrário. Né? Quer dizer, sempre cabe mais um no coração do João. Então, muitíssimo obrigada, João. Um beijo enorme para você e até a próxima e que seja muito em breve. Obrigado a você, Ana. Foi bacana demais. E, de um modo geral, eu só queria dizer para as pessoas o seguinte, que eu acho que a área financeira é realmente
segurar o processo, fazer no dia a dia, entendeu? E acompanhar. Porque, assim, eu acho que isso é que é o fundamental. Óbvio, você tem que ter um background de saber o que você está fazendo dentro da legislação, mas, assim, o que muda de um projeto para o outro é quase nada, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, entendeu? De um modo geral, é você realmente acompanhar tudo no dia a dia e sempre não deixar essa coisa da prestação de contas para o final, entendeu? Até Alinhar o porque, né, processo João? de uma forma que a gente acabe junto, né? Até porque Acabe o processo, acabe o projeto e acabe a prestação de contas, né? Tá Até tudo porque bem você interligado. tem uma coisa que você não faz, apesar de toda a sua competência: milagre. Você não consegue Exatamente. consertar aquilo que não tem conserto, né? Quer É, dizer, então, eu acho que exatamente. você deu uma belíssima dica. Super obrigada de novo. Obrigado a Um você. beijo enorme e até a Um próxima. abraço. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.